Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Vamos à nossa leitura bíblica desse 13 de setembro, em Isaías, capítulos 12, 13 e 14, Salmo 57, Provérbios, capítulo 23, versículos 9, 10 e 11, Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 21, ao som da canção Eterno Legado. Amém. Falaremos a vindoura geração, alegres cantaremos louvores ao Senhor. Amém. Que assim como a palavra que foi falada no passado, nossos pais nos passaram, e agora o Senhor incumbe-nos a responsabilidade de passar para gerações vindouras, e se o Senhor ainda demorar a voltar, as outras gerações vão passando essa mesma palavra às próximas gerações, porque a palavra do Senhor é eterna. Amém. Vamos começar com Isaías capítulo 12. Amém. Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Prossigamos ao capítulo 13 de Isaías. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem, gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel do meio de vocês. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Sobre um monte escalvado, levantem o estandarte, ergam a voz para eles, acenem com a mão para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos reúne as tropas de guerra. Eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. É o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Lamentem, pois, o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles e se contorcerão, qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado e aquele que for apanhado será morto à espada. As crianças serão esmagadas diante dos olhos deles, as casas serão saqueadas e as mulheres deles violentadas. Eis que contra os babilônios eu despertarei os medos
que não farão caso da prata, nem se alegrarão com o ouro. As suas flechas matarão os jovens, eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Porém, nela os animais do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os bodes selvagens pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando, e os seus dias não serão prolongados. Agora vamos ao capítulo 14, ainda do profeta Isaías. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A ele se ajuntarão os estrangeiros, e esses farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionado, e dominarão os seus opressores, povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta. Você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia: como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria, até os ciprestes se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam: desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos estes começam a falar e se dirigem a você, dizendo: então também você enfraqueceu como nós, e você se tornou como um de nós? A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos, que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades, que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo, mas você é lançado fora da sua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos, traspassados à espada, e que descem à cova de pedras, como um cadáver pisoteado. Você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Preparem a matança dos filhos dele por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem, tomem posse da terra e encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, acabarei com o nome os sobreviventes da Babilônia, com os seus descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor.
farei dela a habitação de ouriços e um lugar de pântanos. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Esmagarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se afaste de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o plano que foi elaborado para toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois, se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? No ano em que o rei Acaz morreu, foi pronunciada esta sentença: não se alegrem todos vocês da Filístia, por estar quebrada a vara que os feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão em segurança. Porém farei morrer de fome a sua raiz, ó Filístia, e os seus sobreviventes serão mortos. Uive, ó portão, grite, ó cidade. Todos vocês da Filístia tremam de medo, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das suas fileiras. Que resposta se dará então aos mensageiros daquele povo? O Senhor fundou Sião, e nela os aflitos do seu povo encontraram refúgio. Senhor Jesus. Mortos era o nosso estado, caídos e prostrados em nossos delitos e pecados, a este mundo moldados e por seu curso. Amém. Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigou, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que procuram me destruir, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, brilha a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos saíram dela. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acordem lira e harpa, quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Tentou, nos transportou e foi capaz de ao lado do Pai nos assentar nos lugares celestiais, longe do acusador e amaldiçoador. Ele nos colocou, o seu sangue nos deu perdão e reconciliação, e quer dar plena filiação para ter expressão de sua manifestação. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Ó Senhor Jesus. A divina graça supera
andou e mediante a fé salvou-nos o Senhor. E nada disso vem do pecador, foi o próprio Deus quem nos doou. Somos do Criador, a obra-prima que em Jesus o Salvador Ele criou. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque, se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Essa é a nossa porção desse dia. Concluamos aí com a canção que já toca, Eterno Legado. Amém. Tudo que o Deus da paz pelos profetas disse aos nossos pais, o que há anos atrás nos contaram os nossos ancestrais. Aos nossos filhos diremos, deles a palavra não encobriremos. A eles falaremos e a vindoura geração alegres cantaremos. Louvores ao Senhor, que com ardor prontamente nos salvou, e tudo quanto com rigor e intenso amor realizou. Vida tem nos dado quando mortos era o nosso estado, caídos e prostrados em nossos delitos e pecados, a este mundo moldados e por seu curso guiados, por um ser monstruoso que domina este mundo tenebroso. Seus aliados cegos e sem direção, mas em constante atuação dos filhos de Adão em desobediência e rebelião. Mas a eles, no entanto, estávamos também andando, a carne cogitando e para ela sempre nos inclinando, escravizados e atados pelos principados ao pecado, naturalmente sem paz, filhos da ira como os demais. Mas sendo rico o Senhor, sangue e água
na cruz derramou. Com sangue nos comprou e com a água Deus nos filiou. O império das trevas inteiro até que o Criador enfim nos libertou. Ao reino de amor do Filho nosso Redentor nos transportou. E foi capaz de ao lado do Pai nos assentar nos lugares celestiais. Longe do acusador e amaldiçoador ele nos colocou. O seu sangue nos deu perdão e reconciliação e quer dar plena filiação para ter expressão de sua manifestação perante a criação. Mas sendo rico o Senhor em misericórdia e amor, perdido o pecador proveu-lhe um resgatador. A divina graça superabundou e mediante a fé salvou-nos o Senhor. E nada disso vem do pecador, foi o próprio Deus quem nos doou. Somos do Criador, a obra-prima que em Jesus o Salvador ele criou. Obras essas que em tempo anterior Deus o eterno benfeitor nos preparou. E é o caminho apertado de amor que para nós ele traçou, para que nele andemos, expressemos e manifestemos o Senhor. Para que nele andemos, expressemos e manifestemos o Senhor. Para que nele andemos, expressemos e manifestemos o Senhor.